Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do SCDR Eletrônica. Continuação do vídeo anterior sobre programação em C++. Paramos nessa parte aqui, certo? Antes disso, agradecemos aí a todos os inscritos. Vamos agradecer também ao pessoal do LivePix, do Apoia-se. Quem quiser colaborar, fica à vontade. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Ok? Compartilhe nosso canal com seus amigos. Esse ano a gente vai mexer um pouquinho com linguagem de programação, tá? Talvez o ano todo. Vou ver ainda o que eu vou fazer. E vamos então continuar aqui com a nossa saga de programação. Agradecer também ao pessoal que está fazendo perguntas dos nossos vídeos aí. E o pessoal que está querendo alguma coisa aí, alguma coisa diferente no canal aí. Fique à vontade nas sugestões aí. Beleza, pessoal? Então vamos continuar aqui, né? Nós estávamos falando desse programa aqui, né? A gente parou nessa programação aqui de exemplo, né? E agora vamos falar da variável de controle. A variável controle começa com valor 0. Sem muita enrolação, né, gente? Vamos direto à programação aqui. Tem muita coisa para ler ainda. O laço for, tá? Esse for é uma função, né? Dedicada aí à programação C. Né? Então lá, o laço for testa o valor da variável continuamente. Quer dizer, esse laço for ele fica testando a variável direto, sem parar. Sempre determinando se ele é menor do que 30. Tá? Sempre que o valor da variável for menor que 30, a variável de controle é incrementada, T1. E os comandos entre as chaves são executados. Quando a variável controle for maior do que 30, condição falsa, e anterior é a condição verdadeira, o laço termina o programa, né? Volta a ser executado novamente. Então ele termina o programa e volta a ser executado novamente, normalmente. O comando for é extremamente flexível. Podemos atribuir qualquer valor que quisermos a esta variável de controle. E também podemos incrementá-la ou decrementá-la da forma que desejamos. Então dá para a gente alterar.
No exemplo abaixo, utilizamos o laço for de forma inversa ao exemplo anterior. A variável de controle começa em 60 e vai sendo decrementada de 2 a cada repetição, tá? Então ela começa ali do 60 e vai até o 0. Então a gente tem um exemplo aqui, de programação aqui. Include, né, uString, using namespace std, int, main, abre chave, int, né, para instrução, for, aqui eu estou usando a mesma condição for, só que eu estou colocando aqui, controle igual a 60, controle igual, né, menor ou igual a 0. Então ele está indo do 60 para o 0. O anterior é outro exemplo, tá? Controle igual a do menos 2, ó, menos 2. Então eu vou tirar menos 2. Count, né? Esta frase se repetirá até a variável controle seja igual a 0. Tá? Temos o system, pause, null. E o return, que sempre vai ser o 0, né, ponto vírgula. Os 3 argumentos do laço for são opcionais. Podemos omitir qualquer um dos argumentos, mas precisamos estar atentos às condições, né, às consequências que isso traz ao programa. Por exemplo, o código abaixo né, omite o argumento de incremento da variável de controle. No entanto, fazemos o incremento da variável dentro do bloco de comandos do laço for. Então, você tem que ser dentro, ó, que ele fez dentro. Ó. Então, for, que é para, abre parênteses, x é igual a 0, ponto vírgula. X é menor ou igual a 50, ponto vírgula. Fecha aspas, fecha parênteses. Count, menor e menor que x, ponto vírgula. X++, a gente já viu por que tem esse mais aqui anteriormente, ponto vírgula. Finaliza o programa aqui. Tá? Esse é um comando simples. Caso não fizéssemos o incremento dentro do bloco de comandos, a condição testada seria sempre verdadeira. E o laço for nunca terminaria. É o chamado laço infinito, ou loop, né? Loop infinito. Então a gente tem aqui um exemplo aqui, ó. For x igual a 0, ponto vírgula, x menor ou igual a 50. Count menor que x, ponto vírgula. É bem diferente do anterior, ó. Porque aqui a gente tem x né? E no de cima tem x e o de baixo não tem o x aqui, ó. Cadê o x aqui, ó? Não tem. Tá vendo a diferença? Laços infinitos geralmente surgem por algum erro de programação. Quer dizer, não pode ter esse erro na programação. Não pode ter laço infinito. Quando o programa entra em um laço infinito, pode-se pressionar Ctrl C no modo MS-DOS, lá no prompt de comando do DOS, para finalizar o programa, porque o programa vai ficar executando e não vai parar. Tá? É importante saber que, mesmo omitindo um argumento, é necessário incluir o ponto e vírgula, não pode esquecer do ponto e vírgula correspondente. Podemos omitir também a inicialização da variável de controle, caso ela tenha sido declarada e inicializada anteriormente no programa. Né? Também podemos criar um laço for nulo, que não tem função nenhuma, sem um bloco de comandos. Então vamos lá. For, abre parênteses, x igual a 0, ponto vírgula, x igual a 50, ponto vírgula, x++, fecha parênteses, abre e fecha chave. Tá vendo? Esse é um comando de laço for nulo, tá? Que às vezes a gente acaba criando, né? Nesse caso, o programa ainda é interrompido para a execução do laço for e não faz nada durante este intervalo. Esta técnica
pode ser utilizada para forçar uma pausa na execução de um programa, tá? Porém, ela é pouco precisa e desperdiça recursos do microprocessador. Então, não precisa dessa função aí, tá? Então, quando a gente for fazer uma programação, a gente tem que prestar atenção para não errar. Finalmente, podemos utilizar várias variáveis de controle para controlar o mesmo laço, né, o laço for. Para isto, utilizamos vírgulas para separar as expressões relacionadas a cada variável dentro de um mesmo argumento. O código abaixo, né, ilustra como isso é feito. Então, tem um exemplo aqui. For, abre parênteses, i é igual a zero, ponto, não é ponto, é vírgula. J é igual a 100, ponto, vírgula. Tá vendo que o zero ali tá faltando o ponto, né? Só tem a vírgula. I é igual, né? Menor ou igual a 100, ponto, vírgula. I mais, vírgula, J mais, fecha parênteses, abre chave, quote, menor, I, menor, J, ponto, vírgula. A utilização de várias variáveis dentro de um mesmo laço for é particularmente útil em programas que trabalham com matrizes e vetores. Né? Então, se eu for fazer cálculo matemático, precisar de alguma coisa aí no programação para fazer cálculos matemáticos de vetores e matrizes, eu uso esse exemplo aqui, tá? Lógico, eu posso incrementar, aumentar o tamanho do recurso, fazer muita coisa a mais aqui. A declaração while. Vamos ver o que é essa declaração while. Uma outra forma de laço é a declaração while. Seu funcionamento é muito parecido com a declaração for, que estudamos anteriormente. Ao encontrar um laço while, o programa testa a condição especificada. Se a condição for verdadeira, efetuará os comandos contidos no laço. Quando a condição se torna falsa, o laço termina e o programa passa para o próximo comando. A síntese da declaração while é a seguinte: while, condição, entre parênteses, abro chave, fecho chave, comandos, ponto, vírgula. A declaração while é diferente, né, diferente da declaração for em alguns aspectos. Em primeiro lugar, o while não utiliza variáveis de controle automaticamente. O único argumento entre os parênteses é a condição a ser testada. Caso a condição nunca mude e seja sempre verdadeira, estaremos criando um laço infinito. Assim, cabe ao programador inserir uma variável de controle no laço while para evitar que isso ocorra. Isso pode ser feito declarando-se e inicializando-se uma variável antes do laço while, testando esta variável de controle no laço while e finalmente modificando esta variável, incrementando ou decrementando a variável. Após a execução dos comandos necessários, né, o programa abaixo demonstra como inserir uma variável de controle do laço while. Então a gente tem aqui hashtag include iostream dentro da chave, use namespace std, o cabeçalho sempre vai ser assim, tá, pessoal? O cabeçalho vai ser sempre assim. Int, né, main, abro chave, dentro da chave eu escrevo o quê? Int controle igual a 0, ponto, vírgula. While, abre parênteses, controle menor que 20, fecha parênteses. Abro chave. Quote, menor, abre aspa. A variável de controle funcionará se esta frase se repetir somente 20 vezes, porque aqui no controle está 20 vezes.
certo? Controle mais mais, a gente já viu por que controle mais mais. Count, né? Menor, menor, controle, menor, menor. Abre aspa, barra in ao contrário, fecha aspa, ponto e vírgula. System pause, entre parênteses e aspa, menor, null, fecha aspa, fecha parênteses, ponto e vírgula. O returno vai ser sempre zero, ponto vírgula. E fecho a chave. Tá, pessoal? Nunca esqueçam de fechar essa chave aqui. Porque essa chave é que ela finaliza o programa. Ela tá ligada aqui na primeira chave aqui em cima, aqui, ó. Tá? É como se fosse a instrução aqui de tudo que está dentro desse conteúdo aqui, ó. Tudo que está aqui dentro é do int_main, da instrução que eu quero que o programa execute. Beleza, pessoal? Vamos mais um pedacinho aqui. A declaração while. A declaração do while é muitíssimo parecida com a declaração while, com uma única diferença fundamental. O teste condicional é feito após a execução dos comandos pertencentes ao laço. Veja a síntese do laço while a seguir. Do, abro chave, comandos, ponto vírgula, fecho chave, while, condição, entre parênteses, ponto e vírgula. Ok? Não se esqueçam disso. Note a inversão da ordem. A gente inverteu a ordem aqui. Primeiro temos a declaração do seguida do corpo do laço, contendo os comandos a serem executados entre as chaves. Após os símbolos fecha-chaves, temos a declaração while e a expressão que será testada. Os comandos entre as chaves serão executados, até que a condição torne-se falsa. Porém, lembre-se que a condição só será testada após a execução dos comandos dentro do laço. Ao contrário dos laços que vimos anteriormente, que antes testavam uma condição para depois executar qualquer comando. O exemplo abaixo ilustra uma utilização simples do laço do while. Então aqui a gente tem um exemplo. O include sempre vai ser assim, youstream, using, namespace, std. Aí começa o int, man. Aí dentro do int, abre chave, controle igual a 1, ponto vírgula, do, né? Abro chave, de novo aqui, ó, abre mais uma chave, quote, menor, menor, abre aspa, esta frase foi escrita, abre aspa, menor, menor, controle, menor, menor, fecha aspa, vezes, exclamação, barra, ao contrário, n, é o número de vezes, fecha aspa, ponto, vírgula, controle, mais, ponto, vírgula, fecho chave, while, abro parênteses, controle, menor igual a 20, tá? Fecha parênteses, ponto e vírgula. System, abro parênteses, abro aspa, pause, menor, null, e eu fecho aspa, fecho parênteses, ponto e vírgula. Aí nós temos aqui o return, que vai ser sempre o return igual a 0, ponto vírgula, e fecho a chave. Certo, pessoal? Vamos parar aqui em laços, né, alinhados, tá? Laços alinhados. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.